Caros alunos, hoje nós iniciamos o uso de uma ferramenta que a gente considera que ela é assim uma substituição dos nossos contatos. Melhor seria se a gente pudesse continuar tendo os contatos. Surgiu toda essa situação e essa proposta é uma forma de nós continuarmos trabalhando, estudando e que o nosso seminário ande conforme o que nós tínhamos começado. Estávamos formando um grupo de trabalho e eu vou me esforçar bastante para que nós possamos continuar, mesmo porque eu acho o assunto assim fundamental. Gostaria de recordar que no dia 6 e no dia 13 de março nós falamos principalmente sobre a comunicação preliminar, 1893, trabalho escrito por Freud e Breuer. E esse trabalho, conforme o que nós vimos, trouxe um passo que avançou muito a possibilidade do surgimento da psicanálise, que eles foram dando passos num sentido técnico bastante importante. Nós falamos sobre hipnose, falamos sobre catarse e falamos sobre associação livre. O método da associação livre teve uma importância extrema, porque o Freud certamente estava pensando e desconfiado e querendo uma forma de se aproximar disso, de que havia uma vida consciente, o paciente contava das dores dele, as coisas que estavam acontecendo e que algumas delas ele não compreendia, e o Freud queria muito chegar a um método de se aproximar dessa vida que hoje a gente chama de inconsciente, né? E aí vai havendo um entrelaçamento assim do que pode ser atingido nessa vida inconsciente, nós pegarmos alguma coisa e as bases, as premissas que o Freud vai elaborando a respeito da vida psíquica, da vida mental. Hoje nós vamos falar sobre as neuropsicoses de defesa, 1894, e algumas coisas que o Freud começa a pensar. Na associação livre, poderia aparecer o que o paciente, sem saber, vai reprimindo e jogando para uma vida inconsciente. Ele tenta retirar da consciência, porque na verdade ele não aceita determinados desejos, determinados afetos, e ele tem que dar um jeito de colocar aquilo fora da consciência. Agora, o que foi sendo visto, por exemplo, em 1894, Freud ainda não fala repressão, apesar que ele vai, de certa forma, descrevendo o mecanismo disso, é que o paciente reprime, mas tem um resíduo que volta, e volta sob a forma de sintoma. É sobre isso que nós vamos falar. E nós vamos falar hoje principalmente dos sintomas histéricos, obsessivos compulsivos e fóbicos. Então, eu vou propor assim para vocês. Hoje eu vou conversar um pouco, vou falar alguns conceitos, mas eu gostaria de descrever as neuropsicoses de defesa em duas vezes. Primeiro hoje eu vou rastrear algumas coisas que eu acho que vocês sabendo, a gente conversando, a leitura fica mais fácil. Então, vocês ouçam isso e depois leem outra vez esse trabalho das neuropsicoses de defesa. Algumas coisas eu quero ler porque eu não quero que passe
sem que eu fale. Depois eu vou ver a gravação e falo, mas eu não falei tal coisa, tal, né? Então esse artigo, ele encontra-se na edição Standard brasileira, no volume 3, intitulado Primeiras Publicações Psicanalíticas. Ele cobre o período de 1893 a 1899. Nele, observamos a mudança de interesse de Freud marcadamente, que ele vai partir da neuropatologia para a psicopatologia. Logo no início do volume, nós encontramos o obituário de Charcot, escrito por Freud, e vale a pena vocês lerem, pois contém questões históricas sobre o desenvolvimento da compreensão do quadro psicopatológico denominado histeria. O Freud, nesse obituário, ele vai falar muito sobre o interesse que o Charcot teve extremo por essas pessoas que apresentavam uma situação tão precária e que ninguém queria saber delas, né? Como a gente falou na aula. Ao mesmo tempo, o obituário traz elementos importantes que descreve as atitudes de um verdadeiro professor. Ele tinha uma admiração muito grande pelo Charcot e além de um dedicado professor, ele era um verdadeiro pesquisador, muito dedicado. E eu vou repetir um pequeno trecho que o Charcot sempre falava. Eis o que ele nos falou, dizendo Freud, sobre o seu método de trabalho. Ele costumava olhar as coisas repetidas vezes. Ele falava observar, 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 principalmente as coisas que ele não compreendia, para aprofundar a sua impressão a respeito delas, dia a dia, até que subitamente a compreensão raiava nele. O Charcot falava observar, observar, até que as coisas começam a falar por si. O interesse de Charcot pelos fenômenos hipnóticos dos pacientes histéricos levou a um avanço muito grande nessa importante área dos fatos até então negligenciados e desprezados, pois o peso de seu nome, ele era muito considerado, pôs um fim de uma vez por todas a qualquer dúvida sobre a realidade das manifestações hipnóticas. O médico francês foi um dos principais determinantes a atuarem no deslocamento do interesse de Freud da ciência física para a psicologia, tendo o período em que Freud trabalhou na Salpêtrière, em Paris, sob a orientação de Charcot, constituído o ponto decisivo em sua carreira. Quando Freud terminou esse artigo, em janeiro de 1894, passara-se um ano desde o aparecimento do seu último trabalho psicopatológico, A Comunicação Preliminar, escrita juntamente com Breuer. Ele estava nessa época engajado na investigação dos problemas e das definições das neuroses. Estudava as neuroses atuais e as psiconeuroses. Então, nós vamos aqui fazer 3 definições que eu acho que depois ajudam na leitura para vocês. A neurose é uma afecção psicogênica em que os sintomas são a expressão simbólica de um conflito psíquico que tem raízes na história infantil do sujeito e tem um conflito entre desejo e defesa. Aqui, por exemplo, eu vou dar uma ideia, por exemplo, um sintoma fóbico.
Vamos lembrar do pequeno Hans, que talvez vocês conheçam. Ele ficou com medo extremo de sair de casa, numa época que podia sair, não é como que nós estamos vivendo agora. Ele tinha medo de ir para o mundo lá fora. Na verdade, hoje a gente sabe que a pessoa que tem um medo de sair, ela tem medo de não poder contar com os recursos próprios para enfrentar a própria agressividade dela. No fundo, ela tem medo dela mesma. Mas o pequeno Hans, ele desenvolveu um medo muito grande por cavalos. E depois, um dia vocês vão ler com mais afinco essa história clínica que o Freud conta tão bem. Na verdade, o cavalo era um representante simbólico do próprio pai, que ele estava vivendo questões edípicas nessa época devido à faixa etária dele, e ele transferiu o medo que ele tinha do pai, ele depositou nos cavalos. Então, aí que está o simbolismo. Às vezes a pessoa apresenta o sintoma, ele está deslocado do que ela realmente sente medo. E às vezes o trabalho do analista é poder fazer novamente a verdadeira conexão. Outra coisa interessante também da gente poder definir, tem as neuroses, as psiconeuroses, as neuroses atuais. As neuroses atuais tem o qualitativo atual, deve-se ao fato de que essa neurose não seria produzida por conflitos passados, mas sim por motivos atuais. Seriam as situações também traumáticas, né? Não está vinculado à história pregressa da pessoa. Por exemplo, como na fobia do pequeno Hans, a história infantil dele em relação aos pais, ao conflito edipiano. As psiconeuroses, principalmente, têm o conflito edipiano envolvido na situação. Nas psiconeuroses, que é o termo usado por Freud para caracterizar, na sua oposição às neuroses atuais, as afecções psíquicas em que os sintomas são a expressão simbólica dos conflitos infantis. Nesse artigo que nós vamos estudar, de 1894, Freud revela logo de início uma grande parte do mecanismo que está na origem dos sintomas histéricos, das fobias e das obsessões. Freud toma como modelo a histeria e lança suas próprias hipóteses, demonstrando que a dissociação que aparece, por exemplo, no quadro da histeria, ela não é espontânea e que o paciente produz ativamente esse estado de dissociação do psiquismo por um esforço de vontade. Isso acontece quando a pessoa é confrontada de súbito com representações intoleráveis que despertam afetos dolorosos que ela gostaria de esquecer. Então, a pessoa marcadamente, ela tenta um estado dissociativo, que ela fica de certa forma confusa, mas tem o sentido de tirar da consciência algumas coisas que a pessoa não quer enfrentar. A pessoa decidiu esquecer a coisa por não ter força para resolver mediante o trabalho de pensamento. E ela tem uma contradição entre essa representação inconciliável e o seu ego. São coisas que a própria pessoa não aceita. Todos os casos que o Freud conta, ele tem a proibição do conteúdo sexual e a pessoa, na verdade, ela queria tirar aquilo da consciência. E depois nós vamos ver também que a mente é regida por vários princípios, entre eles
o princípio do prazer, o princípio da constância, é que a pessoa tenta não sobrecarregar demais a mente. Ela tira da consciência também para retornar a uma questão de não ter desgaste demais para a mente funcionar. O ego, ele tenta atenuar a força dessas representações com um objetivo de defesa. Daí a denominação neuropsicose de defesa, e sem conseguir suprimi-la. A excitação residual ressurge, então, sob forma de sintomas patológicos, e no caso da histeria, essa excitação é convertida em sintoma somático. A soma de excitação é reportada no corporal, processo para o qual ele propõe o nome de conversão. Outra coisa também que eu gostaria de elucidar para vocês é que quando ele fala de neurose de angústia, ele está falando das fobias. É uma designação introduzida por Freud para isolar uma neurose cujo sintoma central é a fobia. As obsessões e compulsões, elas são definidas mais pelo sintoma, e o sintoma que a pessoa apresenta é principalmente no pensamento, né, caracterizado como questões assim muito intensas. Bem, essa conversa contida nesse vídeo, ela tem uma intenção de recordar um pouco o que nós falamos antes. Agora ele entra numa situação mais mental das questões psicopatológicas, e eu vou fazer uma outra gravação falando mais detidamente então da sequência do artigo. Fiz uma proposta a vocês vão ouvir esses vídeos, anotar as dúvidas, e na sexta-feira, dia 27, nós vamos dar um jeito de ficarmos online para poder falar sobre as dúvidas que suscitaram, tá bem? Vamos indo e vocês vão me dando retorno se isso ajuda de alguma forma. Obrigada.